A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja Deus. 5 de setembro de 2023, mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no poder do nome de Jesus. Eu aqui sentada mais uma vez, eita glória, no meu cenário que eu amo, para gravar esse vídeo para vocês, amém? Fiz uma viagem maravilhosa, obrigada pelas orações. Deus recompense a sua vida, Deus te abençoe. Obrigado porque tem intercedido pelo meu ministério, pela minha vida. Obrigado por você que intercedeu por esta viagem, foi bênção. Cheguei bem, louvado seja Deus, estava com saudade de casa já. Jesus é bom, amém? Deus abençoe, vamos lá. Capítulo 3 de 1 Timóteo, nós vamos estar lendo no capítulo 3, os versículos 1, que Paulo vai deixar umas recomendações para pastores, para os bispos e para os presbíteros da casa do Senhor. Quem são esses homens? Esses três nomes que eu citei é a mesma função. É a mesma função de pastorear. É a mesma função de cuidar da casa de Deus, de cuidar das ovelhas do Senhor. Então Paulo escreve. O versículo 1 é muito conhecido, porque vai dizer assim, ó, esta é uma declaração digna de todo crédito, de toda aceitação. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Você que quer ser um pastor, você que quer ser um bispo, você que quer ser um presbítero da casa do Senhor, você deseja algo excelente. A melhor escolha que o homem pode fazer, que um adolescente, um jovem pode fazer. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde os adolescentes não querem mais seguir os passos dos pastores, não querem mais seguir os passos dos homens, né, que o Senhor levantou. Primeiro, pelos maus testemunhos que tem sido muito. E segundo, porque o povo tem esquecido que alegria que é fazer a obra do Senhor, o prazer, né? Mas o sangue de Jesus tem poder, Deus vai levantar uma geração desejosa de fazer a obra do Senhor, amém? No versículo 2, Paulo vai dar alguns exemplos que esses homens devem ter, né? Porque se a gente almeja ser alguém na casa do Senhor, nós também temos que renunciar à nossa carne, renunciar aos nossos desejos. Então, Paulo vai dar essas recomendações para os líderes. Olha, Timóteo, você vai passar para os líderes da igreja de Éfeso. Porque havia falsos líderes, havia falso ensinamento, né? O vídeo anterior, eu falei sobre as mulheres, né? Que queriam tomar o lugar dos homens, que queriam liderar, mulheres que não eram casadas, mulheres que queriam viver uma vida profana. Falei também as recomendações aos homens, como se oraria. Então, Paulo deixou tudo escrito, tudo muito bem inspirado pelo Espírito de Deus, muito bem esclarecido para que a gente entenda. Então, o versículo 2, ele vai falar, fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível, um homem íntegro, um homem honesto. Eita glória, coisa linda, né? Marido de uma só esposa, um homem equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Que coisa linda, irmãos. Um homem irrepreensível, marido de uma só esposa. Vamos lá, por que marido de uma só esposa? É algo que pega muito nos dias de hoje. Por quê? Porque como a gente está vendo hoje, pastor separa hoje, casa amanhã, separa de novo, casa amanhã. Um pastor que já teve 5, 6, 7 mulheres, e aí por aí foi indo, não deu conta da sua primeira família, quer dar conta demais, né? Aí vai dar conta da família de Deus como, né? Então Paulo está escrevendo por quê? Porque naquele tempo havia muita poligamia. Poligamia, eles casavam com muitas mulheres. Então, às vezes a pessoa aceitava Jesus naquele tempo, queria ser um líder na casa do Senhor com 5, 6 mulheres. Não pode. Paulo então escreve esse versículo dizendo que não pode, porque casou com mais de 5 mulheres, agora você não vai poder abandonar os filhos, a mulher que tem. Mas a sua primeira esposa, ela vai ser a sua atual mulher. Porém, você não vai poder mais conviver com as outras. Vai cuidar das outras, cuidar dos filhos que tinham. Olha que situação naquele tempo, né? Cuidar dos filhos que você tem com ela, mas não vai poder mais exercer um casamento ali junto com esse monte de mulher, um homem com 6 mulheres, né? Então ele teria que ficar com a sua primeira esposa, que foi a primeira que ele casou. E Paulo está explicando isso aqui. Então, por isso ele tem que ser um homem de uma só mulher. E nós sabemos, irmãos, que nos tempos de Paulo estava difícil. Imagine hoje. Imagine hoje onde o povo não quer mais viver a palavra, não quer viver a verdade da palavra. São lideranças que separa hoje, casa amanhã de novo, torna a separar de novo. Irmãos, eu não sento para uma pessoa me ensinar que já casou 5 vezes. Porque tudo bem, quando a pessoa não conhece a Jesus, eu vou falar isso aqui que veio na minha mente, eu vou falar para a gente entender um pouco também. Quando você não é casado e não conhece, você mora junto lá no mundo e você conhece Jesus, aí você vem pra casa do Senhor, você vai exercer uma vida com a pessoa que você tem, você vai casar, tudo bonitinho, igual foi eu e meu esposo. Vai fazer 21 anos que nós estamos juntos, vivemos no mundo lá sem casar, né? Nós vivemos na fornicação. Quando conhecemos Jesus, casamos, ele é o pai dos meus filhos, nós estamos juntos há 21 anos, né? Casamos, então daqui por diante nós temos uma família no altar do Senhor, independente, aqui até a morte, não tem esse negócio de separação não. Se quiser separar, nós vamos orar pra ver quem Deus vai levar primeiro.
Aqui em casa eu já falei, né? Casou, assumiu o compromisso, mas graças a Deus, meu esposo é uma bênção de Deus e nosso projeto é viver até a velhice junto ou até o arrebatamento da igreja. Então esse é o propósito do casal cristão. Mas aí quando você casou lá no mundo, morava lá no mundo, largou, separou, teve lá mulheres afora, então não casar de novo. Aí tudo bem, conheceu Jesus, veio. Aí com a mulher que você está, você veio. Ele casou, ajeitou sua vida, pronto. Dali agora por diante você vai manter aquela família. Não tem mais esse negócio de separar. Se você fez lá no mundo, lá atrás. Agora na igreja acabou. Você vai ficar com aquela esposa, casado, vai lutar por aquele casamento, vai lutar por aquela família. Aquela ali vai ser a sua família. Porque aquela família conheceu Jesus ali com você na sua presença. Tudo bem, é diferente, né? Aí você vai, Deus tem uma promessa na sua vida e vai exercer. Mas irmãos, a gente vê pessoas que estão dentro da casa do Senhor, separando, casando de novo, pastores aí que já passou por não sei quantos casamentos, entendeu? E ainda querem dizer que tem autoridade do céu para liderar a igreja. Não tem não, irmãos, não tem. Então Paulo está jogando por terra toda essa poligamia que acontecia aqui, entendeu? E Paulo está dizendo que tem que ser marido de uma só mulher, irrepreensível. Não deve ser apegado ao vinho, não pode ser beberrão, cachaceiro. Uma hora tá na igreja, outra tá no mundo. Meu Deus do céu, há tanta coisa que a gente está vendo acontecer, irmãos, que tem sido terríveis, coisas terríveis, né? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, homem que espanca sua mulher em casa, pastores que batem na sua mulher em casa, presbítero que espanca sua mulher em casa, bispo que bate nas suas mulheres em casa, né? Homem violento, que não só bate nas mulheres, agride seus filhos, agride também as pessoas com palavra, né? Muitas coisas. Paulo vai dar todo o alinhamento, todo o exemplo, todo o alinhamento ele vai dar aqui, mas sim amável e pacífico, e não amante do dinheiro. Ei, meu filho, não é pessoa gananciosa. Líder ele não pode ser ganancioso, pastor não pode ser ganancioso, pastor que é dado ao materialismo, à ganância, ao dinheiro, a tendência dele é fazer igreja porta aberta, é abrir igreja materialista, vem como tá, fica como tá, para não perder membro da igreja, não exorta, não corrige, não prega a palavra. Por quê? Porque o negócio dele é o dinheiro. O negócio é o dinheiro. Não posso falar isso porque aquela irmãzinha ali que não gosta de posicionamento, ela pode, né, parar de dar o dízimo, pode parar de dar a oferta. Então, se eu falar isso, pode ser que aquele irmão ali, o dízimo dele é alto, ele não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, então vai sair da igreja. Então é melhor ficar assim. Então, o líder não pode ser amado ao dinheiro. O líder não pode ser dado ao dinheiro. O líder não pode ser ganancioso. É por isso que Paulo fala que o amor ao dinheiro, nessa epístola mesmo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro, irmão. Ter dinheiro não é pecado. Tira isso da sua mente. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é o dinheiro te ter. O dinheiro que não pode te ter. Mas você tem que ter dinheiro. Você tem que ser próspero mesmo. A igreja de Deus tem que ser próspera. Mas você não pode deixar o dinheiro ter seu coração. Ao contrário, você tem que ter o dinheiro. E o seu coração tem que estar em Deus. Amém? Então, que esse homem seja amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve governar bem a sua família, a sua casa, sabendo educar os seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Vamos lá. Versículo 4. O que é governar bem a sua casa, seus filhos ser submissos a você e dê todo respeito. Aqui Paulo está dirigindo essas palavras a um líder que tem seus filhos ainda sob o controle da sua educação. Crianças, não adultos. Porque quando o filho pega 18 anos, ele vai se tornar, ele se torna um homem, ele vai ter as escolhas dele. Quando a filha se torna mulher, ela tem as escolhas dela. Então ele está dizendo para um líder que tem seus filhos sob o controle, sob o domínio, sobre ali debaixo do seu teto, sobre ele que dá o pão, não quando se torna um adulto. Paulo está dizendo nesse versículo 4 isso. Aquele que governa bem a sua casa, um homem que ensina os seus filhos o caminho que deve andar e caminha com ele, um homem que cria na doutrina, que cria na palavra, que cria no evangelho. Tudo bem, aqueles que não foram criados em bênção, meus filhos não foram criados em bênção evangélica, eu sigo o Senhor Jesus, vai fazer 7 anos agora em nome de Jesus, né? Meus filhos não nasceram no bênção evangélico, conheceu Jesus, foram decepcionados, meus filhos não se afastaram da igreja, meus filhos não desviaram da igreja, jogaram meus filhos para fora. É diferente quando a pessoa desvia e vai pro mundo, é diferente, entendeu? Tem várias formas das pessoas desistirem de servir a Jesus, irmãos, e eu provei, eu sei o que é isso, eu vi de perto o que é isso. Então meus filhos, eles não falam, eu vou desviar, vou pro mundo, vou provar o mundo. Meus filhos são uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Meus filhos são tranquilos, são bênção do Senhor, não são viciados, graças a Deus não são meninos de farra, de gandalha, louvado seja Deus por isso. Mas Deus vai trazer os meus filhos, assim como eu profetizo sobre a tua casa, minha irmã, que Deus vai trazer os teus, a tua casa, a tua família, teu marido. Não desista, a tua família é do Senhor, é do altar, não abra mão, a tua família é do Senhor. Então Paulo está dizendo que esse bispo, ele tem que governar bem a sua própria família, governar bem a sua casa, educar bem os seus filhos, para que seus filhos sejam respeitosos e submissos, né? Então, irmãos, muitos filhos também desviam porque é de pai e mãe.
Muitos filhos desviam da caminhada porque de pai e mãe, mau testemunho. Líderes que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Fala mal, fofoca, contenda, xinga, fala palavrão, vive uma vida longe da presença do Senhor. Pessoas que falam que são, mas não são. Às vezes pessoas que até sentam pra gravar vídeo assim igual eu gravo aqui, aí grava vídeo, depois quando sai, língua no povo e dá aquele mau testemunho. Os filhos vão vendo esse mau exemplo. Quem é que vai querer servir um Deus que não transformou a sua mãe, que não transformou o seu pai? Então tem muito isso. Então, o respeito vem assim. O respeito vem assim. Quando meu filho me respeita é porque ele vê em mim Deus. Então, para ele me respeitar, ele precisa ver Deus em mim. Então, a gente precisa entender. Aí, Paulo está dizendo, versículo 4, que esse bispo deve governar bem a sua casa. Deve ser um homem íntegro, um homem de exemplo. Eu não tenho tempo para poder falar, mano, porque a gente não tem muito tempo desse negócio. Mas isso aqui é assunto que dá para muito tempo. Mas eu vou resumindo, porque até então, como eu já falei em outros vídeos, não é um curso. Nós estamos com a palavra direcionada do céu para os nossos corações, amém? Mas eu creio que está abrindo bastante a sua mente para que você entenda bem que a vida com Deus é sério, é algo sério, né? Versículo 5, porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá governar a igreja de Deus? Aí vamos lá. Se eu quero ser um pastor, né, uma líder na igreja, eu quero estar ali na frente liderando o povo, como se eu não governo minha casa? Minha casa é de qualquer maneira, bagunçada. E como que eu vou governar a igreja de Deus, que tem que ter ordem e decência? Que tem que ter sabedoria, graça, que eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou fazendo, porque eu vou prestar conta a Deus. A Bíblia fala, eu não consigo lembrar agora, que me deu um branco na mente, mas a gente estudamos em uma das epístolas aqui atrás, eu não consigo lembrar, irmãos, qual foi a epístola que a gente estudamos no capítulo 5, se eu não me engano é Pedro, que vai falar que os pastores prestarão conta ao Supremo Pastor, ó, darão conta da igreja de Deus, prestarão conta. Né? Romanos capítulo 3, Hebreus capítulo 13, Romanos 13 e Hebreus 13 também vai falar que os líderes, os presbíteros darão conta da alma das ovelhas, então que a gente não pese o trabalho deles, não seja fadigante o trabalho deles. Então a gente precisa entender que há uma responsabilidade, há um acerto de conta, que todos nós que exercemos cargo, todos nós que exercemos funções no reino de Deus, todos nós que trabalhamos na casa do Senhor, nós daremos conta da nossa obra, nós daremos conta para o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que vai ser queimado como palha aquela que passar pelo fogo e não sair do fogo. Então que entre no fogo e que saia para receber galardão no nome de Jesus, amém? Deus está falando conosco de uma forma especial, irmãos, abrindo a nossa visão. A palavra de Deus é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso, é algo tão extraordinário. Hoje eu estou um pouco cansada para perceber a minha aparência, porque eu não dormi à noite, eu estou virada sem dormir, porque eu dormi 1 hora só de relógio à noite. Eu estou muito cansada, então por isso que eu estou nessa calmaria até tendo cansaço. Mas essa palavra é poderosa, ela é extraordinária. Eu estava lendo ela aqui para trazer essa palavra ao coração de vocês. E eu estava falando, meu Deus, como pode as pessoas querer exercer ministério na casa do Senhor e não ter responsabilidade, não ter zelo por esse ministério, não ter amor, né? Então o versículo 6 diz, não deve ser recém-convertido, a fim de que não se soberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Sabe o que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui, esse recém-convertido, é o quê? Sem experiência, sem bagagem. É isso que Paulo está dizendo. Pessoas que aceitou Jesus hoje, amanhã já quer abrir congregação. Já sou pastor, estou ungido pastor, sou um pastor. Deus me fez a promessa de pastoreado, agora sou pai. Vai lá, abre a igreja. Não tenho líder, não tenho discipulado, não tenho ensinamento, não tenho um curso básico de teologia, não tem nada, não aprendeu nada. Vai lá, abre a igreja, quer ensinar aquilo que não aprendeu. É isso que Paulo está dizendo. Não tem como ensinar se não sentar para aprender. Tem que ter bagagem. Por quê? O presbitério é bagagem. Presbitério é experiência. Presbitério é caminhada. É por isso que ele vai dizer que o homem tem que ser equilibrado. Por quê? Porque se você receber uma afronta, você tem equilíbrio para se calar. Um homem que tem domínio próprio. Por que domínio próprio? Se até alguém te agredir, você não vai revidar. Irmão, nós vivemos um tempo de uma sociedade, eu vou trazer para essa sociedade que nós vivemos, tão violenta, que agride nós que somos cristãos, xinga, fala com palavras. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, esse domínio próprio. Nós precisamos ser respeitável. As pessoas têm que olhar e falar, aquele irmão é de verdade, aquele pastor, porque hoje os pastores perderam o crédito, porque muitos pastores estão brincando de ser crente, muitos prostitutos na obra do Senhor, enganadores, adúlteros, homens que não respeitam suas ovelhas, homens que se prostituem com as ovelhas do Senhor, entendeu? Homens violentos, homens que não amam, homens que não têm, como é que fala? A capacidade de ensinar, homens que são, que não tem aquela, como é que fala, meu Deus? Eu quero usar essa palavra que me fugiu a mente aqui, eu não estou conseguindo lembrar a palavra que eu quero falar. Homem que tem, como é que fala? Aquele fundamental, aquele equilíbrio de abraçar, que receba as pessoas bem, entendeu? Pessoas que sabem se sair de situações. E a gente vê pessoas descontroladas, fofoqueiros, pastores fofoqueiros.
que as ovelhas precisam conversar alguma situação, conta pra ele, você conta pra todo mundo. Ah, meu pastor, uma bênção, eu não posso falar nada com ele, porque tudo ele conta pros outros. São os líderes que querem ser líder. Homens que não são capazes de segurar sua língua na boca, que não tem domínio. Então nós precisamos entender, irmão, ministério é algo muito sério. Não deve ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Orgulho, soberba. Agora eu sou um pastor. Porque, querendo ou não, irmãos, quando a pessoa se torna um líder espiritual, quando a pessoa se torna um pregador da palavra, um conhecido, uma pessoa de referência, as pessoas olham pra você, as pessoas querem a sua opinião, as pessoas querem saber o que você pensa, as pessoas te veem como líder espiritual, as pessoas querem que você imponha as mãos dela, que você ore por ela, porque até então muitas pessoas até confundem isso, acham que a gente é quarta trindade, não é quarta trindade, entendeu? Então isso pode trazer condenação pra pessoa, uma soberba no coração. Não, agora eu sou pastor. Tem pessoas que não aceitam mais ser chamado de irmão. Uma vez eu encontrei um pastor na rua e eu dei a paz, Senhor, meu irmão, irmão não, pastor fulano de tal. Eu fiquei tão assim, irmãos, que eu não tive como falar, eu não tive reação, porque ele não aceitou chamar de irmão, é pastor fulano de tal. Eu falei, Jesus, mas perdão, pastor. A paz do Senhor. Uma vez eu fui falar com um missionário, paz do Senhor, meu irmão. Pastor não, missionário fulano de tal. Eu falei, Jesus amado. Então, irmão, são coisas que sobem a cabeça da pessoa. A pessoa perde o equilíbrio emocional, perde o domínio próprio, fica uma pessoa desequilibrada. Então é isso que Paulo está dizendo, precisa ter essas recomendações, a pessoa tem que ser equilibrada, moderna, a pessoa tem que ter capacitada a ensinar, a pessoa não pode ser violenta, a pessoa tem que ser amável, pacífica, a pessoa não pode ser dada ao dinheiro, tem que governar bem a sua casa. Então são vários textos aqui dentro desse contexto para você entender. E muitos de nós, até tão fácil hoje, pastor, você olha um menino que converteu ontem, há 1 ano ou 2 anos, ou meio, até menos, que não tem bagagem nenhuma, não sabe nem nada de Bíblia, um pouquinho, não estou diminuindo ninguém, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Aí passou o pastor falando de tal, nunca casou, nunca teve nada, pode ser pastor assim? Pode sim, a Bíblia fala. Pode, Timóteo fala nessa Bíblia, pode, porém tem que ser um homem respeitável, um homem amável, um homem com todas essas características aqui. Não um homem prostituto que deita com uma hoje, que deita com outra amanhã, que já pegou várias, que já pegou... Não, um homem íntegro, um homem que está se preparando para o episcopato, para a sua chamada ministerial. Oh, glória, Jesus é bom. Então, por quê? Muitos estão caindo na soberba, muitos estão caindo na condenação que o diabo caiu. Quando a gente lê lá Isaías 14, Ezequiel 28, vai falar sobre o retiro, né? Mas só que ele também vai trazer exemplo de Satanás, o que entrou no coração do diabo. A soberba, o orgulho. E o que tem derrubado o crente hoje, irmãos, o que tem derrubado o ministério hoje é o orgulho, é a soberba. O que tem derrubado, pregou muito, hein? Meu Deus, tá usando... meu Deus do céu, a ignorância, a tal da soberba. Do céu, meu irmão, se não vir nada, a gente não faz nada. Nada, o homem não faz nada se do céu não for mandado, não prega muito, não canta muito, não tem agenda, não tem nada, não tem igreja, não tem pastoreado, não tem nada se do céu não for mandado. Tem que vir de Deus. Então lembra, nós somos pó, Ele é tudo, Ele é todo poderoso, amém? Versículo 7, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem, olha só, hein, para que não seja envergonhado e nem caia na armadilha do diabo. Aquele pastor ali não paga ninguém. Menina, eu conheço, bate na mulher, xinga, já largou a mulher, já fez isso. Não paga ninguém, é um enrolado, é um trambiqueiro. Testemunho dos de fora. Conta, tá, irmãos? Testemunho dos de fora, conta. Claro que não vai pesar a sua vida limpa com Deus, sua vida santa, sua vida pura com Deus, não pesa não. Se você sabe quem você é, se você é um homem direito, se você compra, se você paga, se você anda direito com o Senhor, se sua vida com Deus está em dia, se você vive a palavra, o que a palavra te ensina, pode falar o que quiser, porque o céu te dá testemunho. A voz do céu é mais alta do que a voz do mundo. Agora, se a sua vida está errada, se tudo que o mundo lá fora está falando é o que você vive, aí tem alguma coisa errada. Seu testemunho está fora da palavra. Não está tendo testemunho. E precisa ter testemunho para que não seja envergonhado. Porque nós estamos vendo tanto escândalo, irmão. A Bíblia fala, é nítido que vem os escândalos. Mas ai daqueles que vêm os escândalos. Porque está tendo tanto escândalo no evangelho, tanto pastor no meio de escândalo, tanto presbítero, tanto bispo no meio de escândalo, tanto diácono no meio de escândalo, tantos missionários no meio de escândalo, tantas missionárias no meio de escândalo, tantos membros de igreja. Por que tantos escândalos?
Porque são pessoas despreparadas para a obra. São pessoas que não renunciaram, que não quiseram sentar, não quiseram aprender, não quiseram um pastor, não quiseram um líder, não quiseram ser ensinado pelo Espírito Santo. Isso é algo muito sério, irmão. Se deseja um episcopado, se deseja ser um ministério, um cargo dentro da igreja, aceite a renúncia que Deus quer de nós. Amém? Deus te abençoe. Que a paz do Eterno te alcance. Amanhã nós voltaremos no versículo 8, que vai falar do diaconato. Nós falamos aqui sobre o pastor. E eu acredito que nossos pastores são levantados por Deus. Por isso, ore pelo teu pastor. Tem uma obrigação de orar pelo teu pastor. Já orou por ele hoje? Se você não orou, nós vamos orar agora. Então, ore pela tua liderança. Ore pelos pastores. Ore pelos presbíteros. Tem muitos brincando? Tem. Tem muitos falsos aí? Tem. Mas o que mais tem? Mas tem os verdadeiros. Não desista de acreditar nos verdadeiros. Tem verdadeiros. Amém? Senhor, eu quero louvar o teu nome. Te agradecer por este momento. Muito obrigada, Senhor, por essa viagem abençoada que eu fiz, pelas coisas que o Senhor tem feito através da minha vida. Receba a honra, a glória e o louvor. Toma esse irmão nas tuas mãos, essa irmã aqui nas tuas mãos, esse que tem ouvido, Senhor, esses vídeos, as mensagens que têm sido colocadas aqui, Senhor. Eu sou grata ao Senhor por essas pessoas. Eu sou grata pelos irmãos que eu não conheço, mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem abençoado a eles. Senhor, eu quero orar agora pela nossa liderança, meu Pai. Toma os nossos pastores nas tuas mãos, Senhor. Homens que têm sangrado, homens que têm sido humilhados, pisados, mas não têm negado o teu nome. Homens que não têm se corrompido, não têm, Senhor, se vendido. Homens que têm ali guardado a coroa, guardado a palavra, guardado a integridade, guardado o exemplo do céu. Eu oro por esses homens, ó Pai. Eu oro pelo meu pastor, abençoa o meu pastor, abençoa o corpo de pastor da igreja, abençoa os outros pastores que eu conheço, as igrejas que eu tenho passado, abençoa os teus filhos, ó Pai. Fortaleça esses homens de Deus, fortaleça essas mulheres de Deus que foram chamadas para estar do lado do teu marido, liderando, ajudando, cooperando. Meu Deus, são mulheres, ó Pai, que também gemem, que também sofrem, mas estão ali, Senhor, firme no propósito. E eu quero clamar ao Senhor, fortaleça as tuas filhas, abençoa elas, ó Pai, e levanta mais homens, ó Pai, para este ministério. Levanta mais homens com este propósito. Levanta, Senhor, homens santos, homens irrepreensíveis, homens que querem viver para o Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu passo as tuas mãos, crendo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, né? Que amanhã a gente volta no versículo 8, glorificando ao nome do Senhor. Amém? Deus abençoe.